Perfeito. Segundo aqui mostra o sistema, a reunião está sendo gravada já. Primeira coisa, não vamos abusar do tempo. Vamos tentar fazer duas reuniões hoje. Uma primeira, dou um tempo para vocês, e depois uma segunda, beleza? Ótimo, tá? E aí todo esse material coletado vai ficar no nosso canal, no meu canal do YouTube, eu mando o link para vocês, tá? E muito bem, Simiana chegando, Ana Cristine, Paula Nayane. Como tem menina, né? Vocês mulheres vão mandar no mundo. Que bom, muito bom, né? Muito bem, ótimo, tá? Então eu vou tentar iniciar uma apresentação. Nós já temos 21 pessoas na sala. Vamos esperar mais 3 minutinhos, né? Enquanto isso, eu vou pedir uma coisa para vocês, que no WhatsApp, eu vou tentar, mais uma vez, dividir uma tela com vocês, que eu vou tentar explicar o que eu queria, tá? Muito bem. Vocês estão vendo a minha tela? Valdenice chegando. Júlio Alencar. Vocês já estão vendo a minha tela? Muito bem. Lígia da Cruz, Maria Júlia, Alana, chegando a Alessandra. Perfeito. Ok. Reparem, bom, vocês estão vendo minha tela, né? Então vamos lá. Espera aí que eu ainda tenho que ficar autorizando o pessoal que está chegando a entrar. Muito bem. Vocês estão vendo uma tela de WhatsApp, né? E aqui o nosso grupo Constitucional 1, onde nós vamos interagir. Reparem que, se eu for em dados do grupo, vocês estão vendo os dados do grupo aqui à direita? Bom, imagino que sim, é meio agoniante você falar olhando para uma coisa sem ver as pessoas, mas eu estou vendo que nós temos 49 participantes aqui, tá? Eu tenho o Júlio que é servidor da Unig, eu tenho o contato dele, então já aparece. Aí, aqui, um número de telefone que eu não sei quem é. Aqui tem a Daiane Martins, ótimo. Aqui eu não sei quem é, aqui também não sei. Aí nós temos a Ariane, temos o Jailson, o Marcos José, a Lana, mais 39, né? E aí você vê, Glenda, Camila, não sei quem é, tá? O Gugu, aí, lá do Peixe, muito bom. E aí veja alguns números que eu acho que já deu para entender o que eu quero dizer. Deixa eu voltar aqui para a nossa reunião, para a nossa tela de reunião. Muito bem.
para a nossa tela de reunião. Ótimo. Temos 30 pessoas, né? Então, voltando aqui. Está chegando mais gente. Ótimo. Eu vou parar a apresentação. Perfeito. Ótimo. Muito bem. Bom dia, Timóteo, Cleide, André Luiz, Cleide, Daiane Martins sou eu. A Cleide é a Daiane, é isso? Arnildo José, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos aí. E é um grande prazer poder trabalhar com vocês, poder trabalhar mais uma vez o nosso querido direito constitucional, que nós vamos começar a conhecer a partir de hoje. Todos leram o material, tiveram tempo de ler o material que eu mandei para vocês? Não, a Weslene não leu, a Cleide não leu. Muito bem, né? Vocês estão recebendo bem a minha imagem e som? Muito bem. Ótimo. Aqui o ritmo é mais lento. O Marcos, a Cleide, isso, muito bem. O ritmo é mais lento, naturalmente mais lento, porque nós temos que trabalhar contando com as diferentes conexões que cada um tem aí no seu dispositivo, né? Eu vou começar a dizer sobre o material disponibilizado. Eu disponibilizei uma ficha de aula, que eu pretendo trabalhar hoje com vocês, essa ficha, e um artigo. Quem tentou ler o Ciberdireito, por favor? Respondam no chat, por favor. Quem tentou ler o Ciberdireito? Isso. Não, ainda não. Sim, Marcos Barreiro tentou ler, a Cleide, a Alessandra. Está chegando aí a Xávia. É assim que fala? Xávia? Ou é Xavia? Né? Então, é o seguinte, o Ciberdireito, quem tentou ler, deve ter percebido que é um pouco meio pedreiro o texto. Quem achou difícil o texto, por favor, dá um toque aí. Eu vou pedir sempre que vocês fiquem falando alguma coisa no chat, gente, porque realmente é uma agonia você ficar falando para uma máquina estúpida, como é o computador, um amontoado de chips de plástico, metal e silício, né? Confiando numa conexão que a gente nem sabe, nunca tem certeza se ela está funcionando direito. Então eu peço que vocês sempre deem um toquezinho aí no chat, tá ok? Então a questão é, quem tentou ler o Ciberdireito e achou difícil? Pois ele realmente é um texto meio pedreirinha, assim, tá? E é um texto que nós conseguimos publicar numa conferência internacional, não é pouca coisa não, viu? Uma conferência internacional de governança
eletrônico, aplicações para a democracia digital, e ele já tem 11 anos, esse artigo, tá? Mas ele fala coisas que são atualíssimas, e ele tem uma linguagem um pouco difícil, uns autores que vocês não estão acostumados, mas eu quero deixar claro para vocês que o objetivo básico de colocar esse texto como primeira leitura é que nós pretendemos chegar até o final do semestre conseguindo fazer a leitura. Está chegando a Rosilene aqui, estou permitindo a entrada dela. Nós conseguimos fazer a leitura, que você consiga fazer a leitura desse artigo sem grande dificuldade. Por quê? Porque é natural, nesse momento da sua vida, que você ainda tenha que conhecer uma série de palavras que você não está habituado. E isso é só com o tempo mesmo, não adianta, não é do dia para a noite que você vai conseguir pegar um texto técnico e já sair entendendo. Tem gente que já está lendo, está entendendo, ótimo, porque aqui todo mundo, cada um é de um jeito, né? Mas esse texto nós vamos trabalhar o semestre todo, tá? Eu vou disparar agora uma primeira apresentação para falarmos um pouco sobre metodologia, sobre o que nós vamos fazer, como é que nós vamos fazer, algumas coisas que nós precisamos. Tá chegando bem aí, imagem e som, gente, por favor. Eu peço que sempre falem alguma coisa no chat, tá? Falem alguma coisa, vai falando aqui que a gente se sente vivo, isso. Tipo aquela cara que você faz assim, quando o professor está dando aula presencial, aquela cara de isso, né? Isso incentiva muito a gente, e por enquanto aqui vai ter que ser dessa forma, tá? Beleza, obrigado, Alessandro, Elaine, muito bem. Então eu vou tentar disparar uma primeira apresentação aqui, onde nós vamos falar um pouquinho sobre as questões metodológicas, e aí a intenção é, assim que eu terminar, a gente tirar alguma dúvida. Você também pode colocar qualquer dúvida que você tiver. A Rosilene Pereira está dizendo, Rosilene Gutenberg. Pois é, isso aí eu gostaria que vocês nos ajudassem, tá? Eu sei que lá no WhatsApp você tem uma identidade, e eu também tenho minha identidade lá nas redes, né? Eu, por exemplo, durante muito tempo fui o Piau 44, né? Pois é. Por isso que eu vou fazer todas as atividades mais importantes na sala de aula do Google, tá bom? Mas é importante que eu consiga identificar você, saber com quem que eu estou falando, né? Então, eu gostaria que vocês organizassem isso no Zap, porque nós vamos fazer alguns trabalhos em grupo, dá para fazer trabalho em grupo no Zap, vocês vão entender como é que funciona, é bem legal mesmo, tá? Muito bem. Então, vamos lá, né? Vamos para a primeira apresentação, como eu estava dizendo. A ideia é fazer essa primeira apresentação, tirarmos dúvidas, aí vou encerrar a gravação, dar um intervalinho e a gente volta para um segundo horário, como se estivesse na sala de aula normal mesmo, né? Como se essa aula não fosse normal, ou como aqui não fosse uma sala de aula, né? Tá? Então vamos lá, eu vou tentar disparar uma apresentação aqui para vocês, tá? Muito bem, eu gostaria que vocês confirmassem aqui, pode falar no áudio mesmo, para eu ver se está aparecendo uma apresentação, aqui está dizendo que eu estou apresentando. Apareceu uma apresentação? Muito bem, ótimo, tá? Perfeito. Aqui tem um comandinho. Ótimo, a apresentação está na tela, né? Muito bem. Essa é a primeira tela da nossa reunião, dessa primeira apresentação, onde
pretendo discutir com vocês algumas coisinhas. E as primeiras coisinhas são de ordem tecnológica, ligadas às TICs. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, TICs, Tecnologias da Informação e Comunicação. Durante muito tempo falavam muito TI, não sei se vocês já ouviram falar dos famosos profissionais de TI, pessoal que trabalha com tecnologia da informação. Aí, depois de um tempo, perceberam que não basta ter informação, tem que ter comunicação, que é a ligação das informações, né? Não basta você ter um monte de informações sem comunicação, porque sem comunicação você pode entrar no mundo das fake news, né? As fake news, que também é um assunto que nós vamos debater esse semestre a respeito disso. Então, a primeira dica, vocês já devem ter visto aí na tela, né? Que antes de qualquer coisa, como a reunião está sendo gravada, eu pedi aqui para você determinar. Bom dia, Sofia. Sofia está chegando na nossa sala. Pedi para você autorizar a gravação e realmente isso é importante, né? A questão da autorização para a gravação, porque envolve direitos da personalidade e a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Muito bem, então esse é o primeiro momento. Bom, vamos lá, né? Coube a mim, professor Antônio Roveroni, ser a pessoa que vai dar as boas-vindas a vocês ao nosso terceiro período, que é um período muito bacana de se trabalhar, apesar de vocês ainda terem grande dificuldade em entender os termos técnicos, os conceitos da ciência do direito, também mas ao mesmo tempo é um período bacana, porque vocês estão muito animados. Então, a primeira coisa que eu queria deixar aqui para vocês é essa mensagem de que sejam todos bem-vindos ao terceiro período, né? Até que, enfim, vocês se livraram do básico, tá? E nós estamos tentando, estamos fazendo uma alteração da grade curricular e a nova grade curricular que estamos montando já vai colocar muita coisa, já vão ter direito penal logo no primeiro período, direito processual, um monte de coisa, mas isso são questões outras. A ideia básica é que vocês estão iniciando essa fase. Está chegando aqui Gildate Borges. Muito bem. Ótimo. Estamos iniciando esse terceiro período. Esse terceiro período, de fato, é uma passagem, né? E agora vocês vão ficar cada vez mais juristas e menos senso comum. Então, a partir desse momento, é importante dizer que nós vamos exigir muito de vocês que passem a se comportar como juristas, a falar como juristas e se afastar do senso comum. O que é o senso comum? O senso comum é aquela ideia de razoabilidade, ideia de razão que todo mundo tem, né? Eu costumo dizer o seguinte: tem muita gente que fala assim, olha, você estuda direito, né? Então você conhece as leis, você conhece a Constituição. Olha, gente, lei é para todo mundo, não é só para quem faz direito, não. A Constituição é para o açougueiro, para o lixeiro, para o leiteiro, para o médico, para o advogado também, né? Para a professora, para a criança, para o idoso, para o índio, né? A Constituição é para todo mundo. Quem faz direito, certamente, deve ter alguma coisa diferente. Essa coisa diferente é justamente, eu costumo dizer o seguinte: se precisar fazer uma Constituição, aí é com a gente.
os juristas. Não que eu estou tentando propor aqui, nossa, já faz tempo que eu não falo, né? Não que eu estou tentando propor aqui uma ditadura dos juristas, né? Ou seja, só os juristas podem fazer uma Constituição. Isso não é verdade. O sistema democrático faz com que as pessoas... Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Por favor, hein? Se der algum problema, avisem no chat, por favor, tá? Ok. Então, veja bem, não estou propondo nenhuma ditadura dos juristas, não. Eu estou dizendo que na hora de fazer a Constituição, existem algumas técnicas. Então, a gente funciona mais como assessores dos representantes do povo, como técnicos e também como parlamentares, né? Que também a gente pode se candidatar e se eleger para essa função legislativa, tá? Então, entendam isso. A lei é para todo mundo. Todo mundo. O Código Penal não é só para nós, nem o Código Civil, e muito menos a Constituição. Então, nós estamos chegando nessa fase que eu digo, é uma fase em que se espera que nós aprendemos a técnica legislativa, né? Mas antes, vamos a alguns ajustes procedimentais aqui. E quais são esses ajustes procedimentais, né? Ou procedimentos que nós precisamos adotar, né? A primeira dela, eu peço para quem ainda não fez que desliguem suas câmeras e microfones, tá? Isso eu não estou caçando a palavra de ninguém, viu? Aqui em direito constitucional, ainda mais com os direitos e garantias fundamentais que nós vamos estudar, nós estamos longe de caçar a palavra de alguém. Só que é uma questão técnica que facilita, ela tem a finalidade de impedir que congestione o fluxo de dados no dispositivo de todo mundo, não só no meu, no dispositivo de quem está me ouvindo em outra cidade, quem está participando da aula, às vezes com uma conexão diferente da minha. Eu trabalho com banda larga, né, com ADSL e tal, mas tem gente que a maioria está com celular, e é importante entender isso, que a maioria das pessoas está trabalhando com celular, e nós temos que ter essa ideia. Eu quero falar alguma coisa, eu quero fazer uma pergunta. Ótimo, você quer fazer uma pergunta? Então faz o seguinte, vem aqui no chat. A Gabriela Leme está chegando agora, hein, Gabriela? Né? Bom dia, Jailson, né? Então, gente, é importante isso. Você quer fazer uma pergunta? Pergunta aqui no chat e a gente vai trabalhando. Se você quiser falar, aí você aciona. Quando você quiser falar, você aciona o seu microfone e sua câmera, e aí a gente vai trocando essa experiência. Porque se todo mundo ligar microfone e câmera ao mesmo tempo, lascou, né? Eu acho que vocês já estão habituados com isso. Então, esse primeiro toque aí, eu acho que tem essa importância, né, para colaborar com a nossa interação, né? É importante também dizer isso. Nós estamos vivendo um momento em que, sobretudo em direito constitucional, né, sobretudo falando de Constituição, falando da nossa República, né, o dispositivo de cada um, o fluxo de dados de cada um deve ser considerado. Ou seja, tem uns cachorros latindo aqui, viu? Se vocês estiverem ouvindo, e eles são chatos, tá? O fluxo de dados nos dispositivos de cada um deve ser considerado por cada um. Não sei se vocês pegaram aí a ideia, o cacófato da porcada, né? Por cada um. Mas nós temos que pensar, como eu costumo dizer, em sermos solidários. Afinal, isso está na nossa Constituição, na verdade. E aí nós, já nesse primeiro momento, vamos dar uma olhada aqui na nossa Constituição, e nesse momento também pretendo mostrar para vocês que as Constituições são documentos que não podem ser lidos assim como você lê um gibi, sabe? Ou como você assiste uma novela ou vê qualquer brincadeirinha no... Chegou o Jonathan Pereira.
né? Ou qualquer brincadeirinha no WhatsApp. Nós vamos entender, e eu já adianto aqui para vocês, vou falar isso depois, as constituições são documentos muito importantes, e elas contêm dentro delas muita coisa, muita informação, ela contém valores, ela contém princípios estabelecidos através de regras. Então, não é fácil. Tanto é verdade que esse semestre todinho, sabe quantos artigos da Constituição nós vamos estudar? Quem sabe fala aqui no chat quantos artigos nós vamos estudar no terceiro período de Direito Constitucional. Estou aguardando. Ninguém fala nada, aí dá uma agonia que a reunião caiu a conexão. Estão me ouvindo? Ótimo. Arnildo diz que está tudo ok, o Gabriel diz que sim. Tá, estão me ouvindo. Então, Glenda Neres, olha que hora que a Glenda está chegando, hein? Vou dar meia chamada para ela. Júlio Alencar. Então me digam, quantos artigos vocês acham que nós vamos estudar esse semestre? Digam aí para o tio Roveroni. A Emily já disse 5 artigos, né? A Lívia 3. Tá bom, né? Ótimo. A Alana 3. Na verdade, nós vamos estudar 4 artigos. 4 artigos da Constituição, e nós já vamos começar a trabalhar com algumas atividades para a gente destrinchar esses artigos, que é o artigo 1º, o 2º, o 3º e o 4º, óbvio. Por que nós não vamos estudar o artigo 5º? Porque o artigo 5º é o artigo de direitos e garantias individuais e fundamentais, também chamados de direitos subjetivos clássicos, ou também chamados popularmente de direitos humanos, né? Aí, o Arnildo, isso. 4, né? Então, o artigo 5º, ele vai... o meu objetivo é entregar a turma em condições de dar seguimento, sem ter que ficar enroscando em muita coisa, mas não é só isso, nós não vamos ficar o semestre todo lendo os artigos, né? Mas voltemos à nossa apresentação. Eu estava falando de que é preciso, nesse momento, sobre a questão procedimental, sermos solidários, né? E afinal, como diz a própria Constituição, né, no seu artigo 3º, que traz os objetivos da República, né? Ou seja, para que nós fizemos essa bagaça aqui? Por que nós criamos uma República? Para isso nós fizemos uma Constituição, para criar essa República, para botar ordem na bagaça, mas para que isso? Não fizemos para colocar na estante, né? Como se fosse um enfeite. Então, os objetivos fundamentais dessa República Federativa do Brasil, e aí você já vê, né? O que é um fundamento, o que é uma república. Se vocês estudarem ciência política isso, nós vamos revisar, vamos rever a ideia republicana. O princípio republicano é muito importante. O princípio federativo, então, que é a República Federativa, é extremamente importante. Vocês vão ver, durante esse semestre, nós vamos acompanhar algumas sessões do Supremo Tribunal Federal, e vocês vão ver como eles falam tanto em princípio republicano como princípio federativo, né? Está aqui, ó, logo no inciso 1º, construir uma sociedade livre, justa e solidária, né? E por que a Constituição diz isso? Bom, ela diz isso porque a nossa sociedade não é nem livre, nem justa, nem solidária. Porque se a nossa sociedade fosse livre, justa e solidária, não estava aí, né? Tá certo? Então, a ideia de solidariedade, que é uma ideia que, basicamente, ela aparece na nossa cabeça, nos nossos corações de compreensão, a partir do século XX, final do século XX, tá? É pensar no outro, né? Ser solidário é saber, olha, eu estou aqui, mas e as outras pessoas? Será que estão nas mesmas condições que eu? Será que nós temos condições de interagirmos, né? Isso tudo dá uma ideia de formação de uma nação, coisa que nós brasileiros, eu particularmente, muita gente também diz isso, acredita que nós ainda não somos uma nação, nós somos mais um bando desorganizado do que propriamente uma nação, né? Então, veja bem
como todo artigo ou toda norma jurídica que tem um programa, né? Ela é programática, ou seja, ela pretende atingir esses objetivos, então ela sempre começa com verbos, né? Então tá lá, construir essa sociedade. Então se precisa construir porque ela não existe. Garantir o desenvolvimento, né, nacional. Deixa eu ver, a Fernanda Sobreira, dá vontade de clicar no negar aqui só para ver o bodó que dá, mas eu não vou fazer isso no primeiro dia de aula, né? Tá certo? Perfeito. Então, tá todo mundo acompanhando aí, gente? Por favor, repito, dá um toque no chat, vai falando alguma coisa no chat. O Arnildo, amor ao próximo, né? Isso, é uma espécie de, não é bem amor ao próximo, né? Amor é consideração, né? Você não precisa amar, não, mas considerar, lembrar que ele existe, já é um bom começo, né? Se amar o próximo, melhor ainda, né? Porque aí nós teríamos uma sociedade menos violenta, né? Mas considerar já tá bom. Nós, no direito, a gente, diferente da ética e da moral, o direito é mais humilde, sabe? O direito, ele quer só mesmo organizar a bagaça, ele não pretende mudar a cabeça das pessoas nem nada, né? Amar tá difícil, né? Tem algumas pessoas que é mais difícil ou até impossível amar, sem dúvida nenhuma, né? Mas voltemos aqui à nossa, meu Deus, onde eu estava? Aqui, né? A nossa apresentação. Então você veja lá, garantir o desenvolvimento nacional, né? Ou seja, tem que haver desenvolvimento do país e ele precisa ser garantido através do quê? Políticas públicas, né? Erradicar a pobreza e a marginalização, né? Erradicar é exterminar, né? Então significa que é um país pobre e cheio de pessoas marginalizadas. Eu até postei um fio, uma conversa do Twitter, mostrando o nível de renda de nós brasileiros, né? Uma pessoa que ganha até 20 mil reais é considerado rica, né, no país. Então, realmente, nós ainda temos muita pobreza, né? Apesar de ter muita gente ter prometido acabar com a pobreza, todo político é assim. Ele para se eleger, ele promete qualquer coisa, né? Muito bem. E, finalmente, reduzir desigualdades sociais. Uma forma de reduzir desigualdades sociais é pensar nos outros, né? Muito bem. Finalmente, promover o bem de todos, né? Seria bom se a gente conseguisse promover o bem e também seria muito interessante que a gente tivesse uma ideia de bem, né? Essa coisa do bem comum, do bem de todos, é uma coisa que nós temos que tomar cuidado. Vocês devem ter visto isso em ciência política. Quantas pessoas não foram exterminadas por conta do bem de todos, né? É que as pessoas acham que existe um bem que todo mundo que é uma receita de bem, né? Isso, na verdade, não é. Sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, só para terminar o artigo, e quaisquer outras formas de discriminação. Pois é, eu achei interessante, nossa, minha tosse hoje, eu achei interessante sublinhar esse quaisquer outras formas de discriminação, falando sobre esse assunto da solidariedade digital. Por quê? Porque a discriminação, ela tem várias formas. Nossa, eu precisava de uma aguinha aqui, no segundo horário eu vou ter essa aguinha. Uma delas é a discriminação digital, né? Ah, você não tem um equipamento tal, né? Ah, você não tem acesso à rede. Puxa vida, você tem uma maquininha tão ruinzinha. Quem já ouviu isso por aí? Diga, quem já ouviu? Né? Então, nós temos que atentar para isso, que também a discriminação não é só com relação às chamadas minorias, né? O Arnildo participa bem, viu? Façam como o Arnildo, participem. Lembrando sempre, é muito agoniante você ficar falando com uma máquina aqui. Mas vamos tocar o barco,
né? Porque senão a gente não sai daqui hoje, como vocês devem ter percebido, já no jeitão do direito constitucional, ele é simplesmente sensacional, não é? Muito bem. Então, o que nós pretendemos, né? Isso é só uma imagem para reforçar que é preciso desenvolvermos o que vocês já conhecem, certamente já conhecem como empatia, né? A ideia de que é preciso pensar nos outros, né? Eu sei que tem gente que passa a vida inteira sem perceber que os outros existem, né? De tão preocupado consigo mesmo é essa pessoa. Mas, basicamente, essa tosse aqui, gente, é normal de primeiro dia de aula. Eu não sei se está saindo alto o som. É que faz tempo que a gente não trabalha, mas daqui a pouco passa. E fumante, né? Sabe como é que é. Muito bem, né? Segunda coisa que é importante atentarmos, que cada aula é uma aula. Eu costumo dizer que eu adoro ser professor, porque ser professor é igual ser pescador, né? Pescaria é excelente porque não tem um dia igual ao outro. Você pode ir todos os dias da sua vida no mesmo pontinho lá do rio, jogar sua linha na água e nunca vai ser o mesmo dia, né? É a mesma coisa a aula, né? E nesse caso, em questões procedimentais, eu vou deixar claro para vocês o seguinte: houve a preocupação com chamada, tá? Chamada é o seguinte: tem aula que não vou fazer chamada, tá? Por quê? Porque são aulas em que, aqui, via online, eu vou dar alguns toques para vocês e vou remeter lá para a sala de aula, onde vocês vão encontrar textos, vão encontrar vídeos, tá? Aliás, eu não vou produzir todos os vídeos, não. No YouTube, nós já temos vídeos excelentes, viu? Nós temos vídeos muito bons. Muito bem. Vocês estão vendo a apresentação, né? Segunda coisa, é isso? Ótimo, tá. Então veja bem, gente, para que eu, professor Roveroni, um cara que é professor de direito, vai produzir um vídeo se eu encontro um vídeo produzido por um profissional dando o mesmo recado que eu quero dar? O importante é o recado, não é verdade? Então, algumas aulas eu vou colocar vídeos, documentários, inclusive nessa sociedade nossa da informação e da comunicação, é interessante por quê? Porque depois eu vou avisar vocês, mas eu adoto o livro do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, Direito Constitucional Contemporâneo, para a gente trabalhar no terceiro período. E tem um monte de aula do Barroso na internet falando sobre as questões que estão no livro. Então, se eu tenho um vídeo do próprio autor do livro para trazer para vocês, eu que sou, né, um professor humilde aqui da Unig, quietinho, o que eu vou me meter, né? Então, é interessante entender isso. Então, muitas aulas serão feitas dessa maneira. Eu vou publicar os vídeos e colocar atividades, e nessas atividades, ao responder, é considerada a presença na aula. Outras não. Outras aulas, e eu vou avisar antes, não tem jeito não. Ou você participa via WhatsApp ou via Meet, ou você leva falta. Por quê? Porque são atividades em tempo real. O Felipe Neto, aqui o Felipe Neto, falaram aqui, acho que foi o Gabriel, né, falou do Felipe Neto. O Felipe Neto está fazendo sucesso ultimamente. Falar nisso, eu não vi o bate-papo do Barroso com o Felipe Neto. Alguém viu? Eu não vi ainda não, eu pretendo ver ainda essa semana. Olha que hora que o Natan está chegando, hein? Esse mundo da informática, né? Na sala de aula você não sabe quem é, a pessoa entra com cara de, opa, desculpa aí, né? Aqui aparece um nome e sobrenome, né? Muito bem. Perfeito? Então, bom,
Então, tá aí, né? Cada aula é uma aula, e aí, alguma questão metodológica. Ariane, é o seguinte, os livros vou colocar na sala de aula o link para acessar na nossa biblioteca digital, tá? Beleza? Ótimo, né? Muito bem. E por falar nisso, qual vai ser a nossa ferramenta básica, né? A ferramenta que nós vamos utilizar mesmo é a sala de aula do Google Meet, né? Vocês estão vendo aí? Parece que eu estou vendo a tela do Jailson Siqueira. É isso? É. Bom, é legal. Pode deixar aí, Jailson, porque fica legal que eu consigo ver aqui. Né? Isso. Estava até legal, eu conseguia ver a tela aqui. Bom, então vamos lá. Google Meet, a sala de aula do Google. Vocês já trabalharam com Google Classroom no semestre passado? Algum professor utilizou essa ferramenta com vocês? A Gabriela diz sim, a Weslene diz não. Aí eu aproveito para ensinar uma coisa para vocês. Vocês não sabem disso, mas eu já fui juiz, sabia? Já fui juiz. E quando uma testemunha diz sim e a outra diz não, em quem que você acredita? Diga para mim. Diga para mim. Em quem que você acredita quando alguém diz sim, nos fatos? Que fatos, Timóteo? Hein, Weslene? Tá? Você acredita nas provas, tá? Que são as provas ou os elementos que dá para você atestar fatos, né? Procura isso. Em outras palavras, você não acredita em ninguém, né? Tá certo? Bom, nós vamos tocar para nossa aula não ficar muito longa, tá? Então, como eu estava dizendo para vocês, a ferramenta básica é o Classroom, que é a sala de aula, né? Do Google. Quem já utilizou vai ver que é uma ferramenta muito boa, e quem não utilizou também vai ver que é uma ferramenta muito boa. Ela é sensacional, excelente. Eu vou explicar para vocês a forma de utilizar a sala de aula. É fácil acesso, é do Google, né? E a Unirg fez um serviço de integrar o SEI à sala de aula. E então, você chega para mim e fala assim, professor, por que o senhor não criou a sala de aula para a gente entrar? Porque justamente o NTI está vendo isso ao lado do e-mail @unirg, que você vai ter que ter, e que a gente falou no Zap, que o NTI está providenciando uma forma de resolver isso. Também, quando tiver tudo pronto, do SEI, da plataforma SEI, que é a nossa plataforma lá da Unirg, já exporta a sala de aula para a sala de aula do Google. E aí a gente não gera confusão. Então, por enquanto, nós vamos aguardar esses 15 primeiros dias trabalhando com WhatsApp, Google Meet e YouTube também. E depois vamos passar para o Classroom, tá? E aí, quando começar a sala de aula, a gente vai explicando como é que fazemos as coisas, né? Para isso também, só uma dica aqui, que vocês já devem estar sabendo, vocês vão precisar de um e-mail corporativo, que é o nosso e-mail da Unirg, tá? Caso vocês não saibam, a Unirg contratou a Google uma série de serviços, ela paga por isso, então, no fundo é você que acaba pagando, então nós temos que vamos utilizar esse serviço primeiro porque são bons e, como eu já disse, vão resolver o nosso problema. Finalmente, eu já fiz uma atividade no formulário do Google valendo nota, só lembrar para você não ficar desesperado, tá? Aluno tem esse problema de ser desesperado. Calma, tranquilo. Lembra que você está se preparando para ser jurista. E o jurista é o último que fala, né? Acontece um fato lá, o jornalista já sai falando qualquer coisa, né? Entendeu? O povo, as comadres na rua, começa a discussão, e aí o povo vai nas redes sociais, todo mundo tem opinião, mas quem tem a obrigação de dar a última palavra mesmo, na real, é o jurista, num documento numerado, assinado e revisado. Então a gente fala por último, por isso a gente tem que desenvolver a nossa maior habilidade,
que é a prudência, né? Vamos ser prudentes, vamos aguardar as coisas. Então, nesse sentido, não se apoquentem, tá? Que todos terão oportunidade de obter as pontuações, tá? Falar nisso, professor, e as provas, meu Deus? Bom, as provas, elas vão surgir, né? O problema de avaliação é uma coisa chata, ninguém gosta de ser avaliado, mas, na verdade, nós teremos várias atividades valendo pontuação para chegar lá no final do semestre, né? Lembrando sempre, claro, né, que ninguém está feliz com essa pandemia, né? Na é verdade, essa pandemia pegou a gente de surpresa, nós estamos bastante chateados com ela e vamos ter que nos virar, não é isso? E aí eu fiz até uma forma da gente se virar com ela, né? Como? As imagens estão cortadas, Ana Cristine. Eu vou gerar o PDF e postar no Zap daqui a pouquinho, tá bom? Tá? Bom, é uma piadinha, né? A ideia da piadinha é justamente aquela, né? Tá bom, né? Mas basicamente diz lá, né? A vida chega para o nosso amigo e fala assim, olha, tome esses limões e faça uma limonada, né? E aí o nosso amigo Kleuber faz o quê? Uma caipirinha, né? É o que nós vamos tentar fazer. Nós vamos tentar enfrentar essa pandemia com bom humor, apesar de não ser motivo para ter bom humor, né? Eu já teve muitas pessoas que morreram, amigos, ex-alunos, advogados, colegas, tá? Muitas pessoas que morreram, parentes, já morreram com esse vírus, mas nós vamos tentar enfrentar isso, tá bom? Beleza, né? E por que nós vamos chegar lá, né? Porque é plenamente possível nós chegarmos lá através das ferramentas da tecnologia, né? Eu até coloquei aqui, e não me venha com história que não dá aula online, não, eu quero aula presencial. Não, isso aí é que você está afim de chegar lá, sentar e fingir que está prestando atenção em mim, né? Mas botar um óculos escuro e ficar dormindo durante a minha aula. Ah, tá achando o quê? Né? De fato, as aulas remotas, elas fazem com que o aluno tenha que se esforçar mais, e não vai ter jeito, né? E aí eu coloco aqui, você paga a conta pela internet, eu pelo menos pago minhas contas, eu só vou no banco quando eu sou obrigado. A gente fecha negócios, você não compra lá do Xing Ling, hein? Fala que você nunca comprou no Xing Ling, vai, conta para mim. Hein? A gente discute política, postamos fotos nas redes, no Instagram, mostrando como nós somos pessoas de sucesso, felizes, bem-sucedidas. Não é isso que a gente faz? A gente até namora, né? Tem aqueles Tinder da vida, e tem uma outra rede aí de homoafetivos também, eu esqueci o nome dela agora, né? Rede de pegação, né? A gente faz tudo isso, por que a gente não pode ter aula? Me diga, hein? Podemos sim, eu acho plenamente viável nós termos aulas por esse meio. Eu acredito que é possível nós trabalharmos e termos bom rendimento, mas aí você vai ter que ter disciplina, tá? Você vai ter que, como se diz, procurar ler antes, procurar se inteirar das coisas, e para isso eu uso o grupo do Zap. Por quê, professor? Oh, meu Deus, o senhor fica mandando muita coisa. Gente, é o seguinte, acabou. Não te pertence mais aquele negócio assim, aula de química, né? Você entra na sala de aula, assiste aquela aula de química, aquela coisa sensacional que é química. Graças a Deus termina a aula, você sai e vai falar outros assuntos, né?
acabou. Hoje a gente tem que, terminou a aula, você tem que continuar falando daquilo para manter na sua zona de atenção. Porque quando você mantém um assunto na sua zona de atenção, você não esquece. Aí chega no dia da prova, você lembra, né? Tá certo? Tudo bem? Fala, diga no chat aí, gente, por favor. Já pedi várias vezes. Vão falando aí. Isso. O Arnildo aí, Arnildo, eu acho que só você está participando dessa aula. O Eslene, né, Arnildo? O resto aí, quanto que eles estão te pagando para você ficar, né? Cleide, André, Glenda, muito bem, ótimo, né? Estamos ouvindo, ótimo. Tá, tudo por dentro. Vai falando, pelo amor de Deus, gente. Vocês não sabem a agonia que é ficar falando para uma. É isso aí, Arnildo. Depois depositem aí na sua conta, tá? Não esqueçam de pagar o Arnildo, tá bom? Beleza. Então, voltando lá, né? Como já disse, eu acho que todo mundo já sabe, o que não nos faltam são ferramentas. Nós temos várias ferramentas, tá? E dentre essas ferramentas, a principal vai ser a sala de aula, né? Mas nós temos o WhatsApp, o Google Meet, que estamos utilizando agora, o SEI, plataforma SEI, a gente não sei, eu não gosto. Não sei. Os canais, né? Canais eu já postei no grupo do WhatsApp, né? Para você seguir no Twitter os ministros, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Roberto Barroso tem perfil no Twitter. Vale você seguir o próprio Supremo dos julgamentos. E esse semestre começa hoje com julgamentos polêmicos de interesse da população brasileira como um todo. Então, nós vamos acompanhar essas ferramentas, tá certo? Beleza? Estamos combinados. Vamos parar agora para um intervalinho, tá? E daqui a pouco a gente volta, tá bom? Eu vou interromper a gravação aqui. Vou dar um tempinho para vocês respirarem. São 8h10 agora na nossa Rádio Constitucional Unirg. Não perca, né? Eu vou dar 1 hora para você dar uma olhada com calma na nossa ficha de aula, tá? São 8 horas, das 8 às 9, tá? Pode tomar café tranquilo, a Cleide, tá? Eu vou dar, aliás, eu vou dar 1h30 para você, tá? Para você tomar café, para você dar uma olhada na ficha de aula que eu postei lá no grupo do Zap, e também... Ariane, está conseguindo mesmo fazer a leitura labial, Ariane? Hein? Tá dando para fazer a leitura legal? Né? E aí a gente retorna numa segunda sessão agora de manhã, às 9h30, tá bom? São 8h10 agora, vocês vão ter 1h20 para tomar café, para dar uma olhada na ficha de aula e tentar ler um pouco do ciberdireito. Anotem! Diga! Diga. Bom, muito bem. Então tá legal, gente? Beleza, ok? Ótimo. Vocês estão vendo aí a última tela, né? Ótimo. Então tá. Daqui a pouco a gente se encontra de novo. Perfeito? Espero que tenham gostado. Deixem as impressões lá no Zap, no grupo do Zap. Qualquer dúvida que você queira adiantar, coloca no grupo do Zap que a gente já vê. Tá bom? Beleza. Tudo de bom para vocês. E foi um prazer conhecer vocês. Espero que a gente se divirta, né? Que a gente se goste. Se a gente não se gostar, também não tem problema, faz parte da vida. O importante é a gente saber o direito constitucional.